Lucas capítulo 10. Missão dos 72 discípulos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiro entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos. Comei o que vos servirem, curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo, e digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam se convertido. Vestindo-se de silêncio e sentando-se sobre as cinzas. Boa noite, Esther. É porque no meu canal eu faço live de várias coisas que eu gosto. Eu faço live jogando videogame, eu faço live lendo livros e um dos livros também é a Bíblia. E sentando-se sobre cinzas. Assim, no julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. Não, é a Bíblia mesmo. E tu, Cafarnaum, te elevarás até o céu? Antes até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Qual é o motivo de alegria para os apóstolos? E aqui, vizinho da minha casa, tem um restaurante tocando música também. Os 72 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Ele lhes disse: eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei o poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada poderá vos causar dano. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão inscritos no céu. O Evangelho revelado aos simples, o Pai e o Filho. Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho. E é aquele a quem o Filho quiser revelar. O privilégio dos discípulos. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós: felizes os olhos que veem o que vós vestes, o que vós vedes.
Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vós vedes, mas não viram, ouvir o que ouvis, mas não ouviram. O grande mandamento. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Boa noite, Lion. E a teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Parábola do bom samaritano. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: Boa noite, Geissa Silva. E quem é meu próximo? Jesus retomou. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu no meio de assaltantes, que após havê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente descia por esse caminho um sacerdote. Viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano, em viagem, porém, chegou junto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, cuidou de suas chagas, derramando óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria, e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Cuida dele, e o que gastares a mais, em meu regresso te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então disse: Vai, e também tu faze o mesmo. Marta e Maria. Estando em viagem, entrou num povoado e certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Quem está acompanhando agora, toda noite na live eu faço a leitura completa da Bíblia, começando pelo Novo Testamento, né? Já estamos no Lucas. Desde o dia 1º de janeiro começamos por Mateus, né? Então, se você quiser o acompanhamento da Bíblia e está lá salvo na playlist Bíblia de Jerusalém, leitura completa 2025, é só ir lá, tá bom? E a live é à noite, pode ser 10 horas da noite, 10h30, 11 horas, tá bom? Lucas capítulo 11, o Pai Nosso. Estando em certo lugar, orando ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. O amigo importuno. Disse-lhe ainda: Quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: Meu amigo, empresta-me 3 pães,
porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. Ele responder de dentro: Não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por seu amigo, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo de que precisa. Eficácia da oração. Também eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Quem de vós, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma serpente? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Uma bênção aí para o Matato e o primo do Matato, o Paulo Dignati, meio que eu não sei o nome pronunciar, perdão, lá do Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Jesus e Belzebu. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre deles, porém, disseram: É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Belzebu que eu expulso os demônios, por que os expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Intransigência de Jesus. Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. Retorno ofensivo do espírito impuro. Quando o espírito impuro sai do homem, perambula em lugares áridos procurando repouso, mas não o encontra. Mas, não o encontrando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra-a varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma outros 7 espíritos piores do que ele, os quais vêm habitar aí. E com isso, a condição final daquele homem torna-se pior do que antes. A verdadeira bem-aventurança. Enquanto ele assim falava, certa mulher levantou a voz do meio da multidão e disse-lhes: Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. O sinal de Jonas. Como as multidões se aglomerassem, começou a dizer: Essa geração é geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas.
Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. 2 ditos sobre a lâmpada. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se todo o teu corpo está iluminado, sem parte alguma tenebrosa, estará todo iluminado como a lâmpada, quando te ilumina com seu fulgor. Contra os fariseus e os legistas. Enquanto falavam, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. O Senhor, porém, lhe disse: Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar essas coisas sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como esses túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Um dos legistas tomou então a palavra. Mestre, falando assim, tu nos insulta também. Ele respondeu: Igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Ai de vós que edificais os túmulos dos profetas, enquanto foram vossos pais que os mataram. Assim, vós sois testemunhas e aprovai os atos dos vossos pais. Eles mataram e vós edificais. Eis porque a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas que foi derramado desde a criação do mundo, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que pereceu entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos, serão pedidas contas a esta geração. Ai de vós, legistas, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Quando ele saiu de lá, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a cercá-lo de interrogatórios a respeito de muitas coisas, armando-lhe ciladas para surpreenderem uma palavra de sua boca.
Lucas capítulo 12. Falar abertamente e sem temor. Neste inteirinho, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar a seus discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas perante os magistrados e perante as autoridades, não vos preocupeis com o que, não vos preocupeis como ou com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Peço perdão porque vizinha à minha casa tem um restaurante e tem música lá. Não entesourar. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem estabeleceu o juízo ou arbitrário da vossa partilha? Gente, eu só tô lendo a Bíblia, tá bom? Eu não comento, eu não interpreto, mas esse daqui eu achei muita graça. Oh, Jesus. Depois lhes disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância, a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construirei maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, nessa mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulaste de que serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Abandonar-se à providência. Depois disse a seus discípulos: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto que haveis de vestir, pois a vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta.
Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Vender os bens e distribuir aos pobres. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não fiquem velhas, um tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça rói. Pois onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Prontidão para o retorno do mestre. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Sede semelhantes a homens que esperam seu senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrir logo que ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor, à sua chegada, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, ele se cingirá e os porá à mesa, e passando de um a outro os servirá. E caso venha pela segunda ou pela terceira vigília, felizes serão se assim os encontrar. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estáis contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: O meu senhor tarda a vir, e começar a espancar servos e servas, a comer, a beber e a se embriagar, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e a quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Jesus diante de sua paixão. Eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Jesus, causa de divisões. Pensais que vim para esclarecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante numa casa com 5 pessoas estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3.
Ficarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Discernir os sinais dos tempos. Pessoal, essas formigas é porque aqui tá chovendo, e aí o tempo da reprodução delas, aí elas ficam assim na luz. Dizia ainda as multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernir o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no máximo, para que ele não te arraste perante o juiz. O juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairá de lá antes de pagares o último centavo.